Se é para mim ser crente e viver como o mundo vive, eu prefiro não ser crente, rapaz. Pelo menos ia ser mais divertido lá fora, porque não ia ter ninguém me olhando, me secando, me enchendo o saco. Então na igreja é diferente, irmão, da forma que o mundo vive. É diferente. Primeiro, nós não fomos chamados para dominar sobre ninguém. Nós não fomos chamados para botar cabresto nas pessoas. Nós não fomos chamados para ser dono de ninguém. Nós fomos chamados para ser servos. Servir. Nós não fomos chamados para tirar. Esse negócio de tirar não está em nós, não. Nós fomos chamados para dar. Nós fomos chamados para abençoar. A quantidade desejável, estamos falando, como eu falei agora há pouco, sobre cristianismo prático, né? Qual é o propósito essencial das nossas vidas? O que é que nós vamos fazer, né? Fomos salvos em Cristo Jesus, estamos na expectativa da redenção plena em Cristo, quando Ele resgatará a sua igreja, mas até lá, o que nós vamos fazer? Qual é o propósito da igreja, né? Por que existimos? Qual é o motivo da nossa existência? Nós vimos tudo isso na live hoje pela manhã, e estamos dando sequência agora à tarde. Paramos e nos deparamos com um texto incrível que está lá em João, capítulo 13, que narra a história da lavagem dos pés dos discípulos por Jesus, que é o mestre. E eu quero fazer você lembrar dessa passagem, não lendo agora, até porque a gente vai dar sequência a partir daqui, mas eu quero fazer você lembrar, até para que você traga de fato a memória, a revelação desse texto de uma maneira bem ampla, bem clara. A Bíblia diz que na noite que Jesus foi traído, ele se juntou com seus discípulos, né, tendo amado os seus, amou-os até o fim, e mesmo tendo o diabo já colocado no coração de Judas Iscariotes, que traz Jesus, né, Jesus, então, mesmo sendo o Senhor, ele sai de cena, e até aquele momento ele está vestido, né, com as roupas, vamos botar dessa maneira, reais, como o rei, ele está com suas vestes, né, naturais, com aquela capa que é narrada depois, que é lançada a sorte sobre ela, e ele sai de cena, e saindo de cena ele volta com a toalha enrolada na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu quero contextualizar isso para que você entenda. Para o contexto tradicional, histórico daquela época, quando você levava alguém para uma ceia na sua casa, para uma festa, para um momento de comunhão à mesa, aquele que era o anfitrião, o dono da casa, ao receber os seus convidados, tendo ele posses e possuindo escravo, esses escravos eram responsáveis por lavar os pés dos convidados que se assentavam à mesa, como uma forma de honrá-los, né? Então veja, se eu era alguém que convidava você para ir na minha casa, os meus empregados, os meus escravos lavariam seus pés, né? Mesmo sendo eu o dono, né, da casa, eu convidando você, eu tinha um escravo, o escravo lavaria seus pés. Pois bem, Jesus havia convidado os seus discípulos para aquela ceia, ele era o anfitrião. Então veja, Jesus era o dono da casa, pega bem isso, tá? Jesus era o dono da casa, e ainda assim como dono, ele sai de cena, tira as suas vestes de cima, cinge-se com a toalha, ou seja, coloca as vestes de escravo, volta para cá, e agora, mesmo ele sendo dono, se coloca na posição de escravos e lava os pés dos discípulos. Depois de haver lavado os pés dos discípulos, ele volta para o seu lugar, toma as vestes de cima novamente e se assenta de novo. Então, eu vou repetir essa trajetória para que você capte essa ideia, porque isso tem uma revelação tremenda aqui dentro. Veja só. Normalmente, o dono da casa, o anfitrião, aquele que está dando a festa, aquele que está convidando as pessoas, o dono da casa, quando convida as pessoas, os trazem à mesa, os fazem assentar, e o seu escravo, ou os escravos, lavavam os pés daqueles convidados, daqueles discípulos que ali estavam à mesa. Então, Jesus faz o quê? Chama os seus discípulos para aquele momento, eles se assentam naquela mesa, Jesus sai como dono da casa, ou ele sai de cena como o anfitrião, tira as vestes, propositadamente tira as vestes de cima, coloca uma veste de escravo, volta, lava os pés dos seus convidados, e após lavar os pés dos convidados, ou servir os convidados, ele volta e assume as vestes de cima novamente. Você pegou isso? Pegou essa ideia, essa escalada que Jesus fez, esse caminho que ele percorreu? Veja, ele
se apresenta como dono da casa, sai de cena, tira as vestes de cima, coloca vestes de escravo, volta para casa, lava os pés dos discípulos, volta de novo, toma as vestes de cima. Pegou isso? Perfeito. Veja, João capítulo 13, verso 12 diz assim. João 13, 12 diz: depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Veja, existe um entendimento por trás disso. Não era só lavar os pés. Existia um entendimento. Jesus fez aquilo de propósito. Jesus não lavou os pés dele porque os pés dele estavam com poeira. Jesus estava ensinando algo a eles. Jesus queria mostrar algo para eles. E isso precisava entrar na cabeça deles, porque é exatamente isso que Jesus vai ensinar, que dá o sentido de igreja. Tá? Preste bem atenção nisso, que Jesus estava ensinando algo para eles, que agora dá o sentido de ser igreja. Qual é o papel da igreja? Qual é o papel que define a gente, eu e você, como servos de Cristo, como igreja hoje? Ele diz: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Certamente que a gente não entendeu, né? Então ele vai dizer: vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. Então Jesus é o Senhor. O que significa ele ser o Senhor? Significa que ele é o anfitrião. Ele era Deus. Como Senhor, ele era Deus. E como Deus, ele era o dono da casa. Ele é o dono da terra. Ele é o dono dos seres humanos. Deus é Deus, irmãos. E ele que criou tudo. Ele que criou a terra. Ele que criou os seres humanos. Ele criou tudo ali. E ele diz: vocês me chamam de mestre e senhor, e dizem bem porque eu sou. Ele diz: e uma vez que eu, o Senhor, o mestre de vocês, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns do outro, pois eu lhes dei o exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz. Façam como eu fiz. Veja, Jesus está mandando eles irem lá, de fato, lavar pé de alguém. Não, Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu sou Deus, mas abri mão da minha glória, tirei as vestes de cima, não considerei que essas vestes, que ser igual a Deus era algo que eu devia me apegar, e tornei-me semelhante a os homens, a vocês. E sendo considerado um escravo, me fiz na condição de escravo, para servir vocês no mundo, e o vou servir com a minha própria vida. E depois que ele serviu os homens, o que acontece? Ele ressuscita no terceiro dia e Deus o exalta e ele volta para o céu, ser Deus de novo. Deu para entender isso? Veja, Jesus era Deus, deixou de ser Deus, veio para a terra, é isso que ele está ensinando, serviu a humanidade, e depois de haver servido a humanidade com a própria vida, ele retoma a vida e se assenta de novo à direita de Deus. Veja, o fato dele ter descido ao nível dos homens e servido os homens não tirou dele a sua deidade. Ele voltou para lá. Ele assumiu de novo a sua posição. É isso que ele está mostrando de maneira figurada aqui. Ele sai de cena, tira as vestes reais, se veste como escravo e volta e toma as vestes. E diz: olha, o fato de eu ter vindo aqui como escravo e ter tomado, eu não mudei quem eu sou. E ele disse: eu faço isso para que vocês também façam do mesmo jeito que eu fiz. Que vocês desçam do salto e desçam ao nível das pessoas e sirvam-nas. Sirvam-nas. Do mesmo jeito que eu servi vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante do que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Quantos acreditam que Jesus sabia o que estava falando? Quantos aqui acreditam que Jesus sabia o que estava falando? Hein? Então veja, se Jesus disse que a gente é feliz se fizer, ele está dizendo o seguinte: a felicidade consiste em servir. A felicidade consiste em servir as pessoas. Servir. Aleluia. Humildemente servir. Veja, quando eu me coloco no papel servil, irmãos, que eu estou servindo as pessoas, eu estou protegendo, inclusive, a minha vida contra frustrações. Porque se eu estou servindo a pessoas a quem eu deveria estar exercendo domínio sobre elas, ao contrário, eu estou servindo, eu não tenho o que esperar dessas pessoas. Quando eu desço a um nível e estou servindo pessoas que, entre aspas, teoricamente deveriam estar em posição inferior que a minha, eu não tenho o que esperar dessas pessoas. O que Jesus ia esperar dos discípulos?
de um bando de desajustados quando ele os pegou. O que Jesus iria estar na expectativa com eles? Nada. Absolutamente nada. Jesus era Deus, abriu mão da sua glória, se fez semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, foi obediente, se tornou servo, foi até a morte de cruz. Ele disse, eu fiz isso para lhes dar exemplo. Né? A gente só serve a Deus quando a gente serve as pessoas. Não tem outra maneira de fazer. Então, esse é o objetivo de Jesus. Veja, Mateus capítulo 20, verso 25 diz assim: então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e os oficiais exercem autoridade sobre os súditos. Eu vou ler em outra versão que vai trazer uma clareza melhor para você. 20 e 25 diz assim: então Jesus, chamando, disse: sabeis que os governadores dos povos dominam sobre eles e os maiorais exercem autoridade. Veja, ele diz, no mundo, aí fora, quem assume posição de liderança, qualquer que seja a posição de liderança, aí fora no mundo, dizer fulano é o líder, fulano está na posição de liderança, significa dizer que fulano tem o direito de mandar nos demais. É isso que Jesus está dizendo. Ele domina sobre as pessoas. Ele diz, no mundo, quem está na posição de liderança exerce domínio sobre as pessoas. Domina, manda. Isso é o mundo. Versículo 26 ele diz, mas não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E ele diz, é nisso que eu dou exemplo para vocês. Então veja, o que é a vida cristã? É uma vida de serviço. Sabe, assumir uma posição de liderança no reino de Deus, seja ela qual for, é assumir uma posição de serviço. De servir. Servir com o quê? Com o dom que está na minha vida. Servir você com o dom que está na minha vida. Você servir a mim com o dom que está na sua vida. Sabe, queridos, eu gosto do que Gálatas fala. Eu quero abrir lá em Gálatas com você. Pelo Espírito de Deus eu vou falar isso aqui. Eu nem tinha programado falar isso, mas vou falar. Veja, quando a gente fala de servir, talvez você diga, mas eu não tenho nada para servir. Eu não sei fazer nada. Veja, outro dia, e eu não estou fazendo isso, eu não estou falando isso aqui para você fazer nada por mim não, tá? Por favor, tá? Eu só estou ensinando para você. Mas outro dia nós estávamos aqui, essa semana ainda, agora há pouco. E uma amada irmã nossa que nos assiste aqui todos os dias, está aqui na nossa live aí. Todos os dias ela assiste com a gente. Pensa numa pessoa abençoada. Está aqui, está ouvindo, está aprendendo todo dia. Eu te pergunto, eu estou ou não estou te servindo com o dom de Deus na minha vida? Você está aqui hoje, e não é porque é pastor Marcelo, mas não é um privilégio você ter a oportunidade de, pelo menos 2 vezes por dia, sentar e ouvir a palavra, quando você quiser, sem te cobrar nada, sem te pedir nada em troca. Se você não quiser nem se identificar aí, você entra e sai, a gente nem sabe. Mas não é um privilégio você poder se assentar 2 vezes por dia. Eu sei que tem muito mais, mas não é um privilégio você estar sentado aqui e ouvir essas verdades. É ou não é um privilégio? Eu estou servindo você com o dom que está na minha vida. Estou esperando nada em troca? Eu não, eu estou fazendo o meu trabalho, que é de servir você. Se eu estivesse esperando algo em troca, não era um serviço, era um trabalho remunerado. Não é. Mas a pessoa que estava nos ouvindo entendeu, pegou e saiu. E disse, pá, cá, entendi. E ela teve uma sacada legal, começou um novo negócio. E sabe o que ela fez? Saiu da casa dela, em plena pandemia, com toda a dificuldade, bateu na minha porta e trouxe o fruto do seu trabalho. Veja, de certa forma ela está me servindo, ou servindo a minha família com o seu dom. E me presenteou com aquilo que ela fez com as próprias mãos, trazendo para a gente o fruto do seu serviço, que por sinal estava uma delícia. Muito obrigado, minha filha, viu? Aproveitei muitíssimo a sobremesa, estava tudo delicioso. E ela veio nos servir com o seu dom.
Então, vê, se cada um tivesse essa consciência de que precisa servir ao próximo com aquilo que tem. Aí você diz, mas eu não estou no ministério. O que é que tu já serviu a alguém com o que você tem? Você já parou a pensar nisso? Que todo mundo carrega algo pessoal. Talvez eu conheço pessoas aqui que, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui, tá bom? Trabalham com estética, por exemplo. Aí tá aqui na live, de repente o Senhor tocou no seu coração, chama alguém aqui aleatoriamente. Ele diz, olha, deixa eu te abençoar com algo das minhas mãos. Deixa eu servir você com o meu dom. Sabe, eu sou servido continuamente por pessoas que eu tenho também me dedicado ao serviço. Sabe, em todas as áreas da minha vida. Um serve de uma forma, outro serve. Importante é saber que cada um de nós carregamos um dom de Deus para o serviço. Não é só se for ministro que tem que servir, não. Todo mundo, irmão. Né? Aí a Bíblia diz assim, ó. Gálatas capítulo 6, verso 6. Diz assim. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Veja, ele está falando sobre a troca de serviço. O apóstolo Paulo também fala sobre isso, que aqui é o apóstolo Paulo falando, ele fala isso em Filipenses. Ele diz, olha Filipenses, vocês se associaram comigo no tocante a dar e receber. O apóstolo Paulo, ele tinha o seu dom, e ele servia a igreja de Filipe. E a igreja de Filipe entendeu isso e se associou com Paulo. Paulo dava o dom dele, o que ele tinha, que era a pregação, o ensino. E os filipenses deram a Paulo o que eles tinham. É isso que Jesus está falando. Sobre a gente abrir mão. Porque senão, irmão, a gente acha que isso é só uma obrigação de quem está no ministério em tempo integral. Né? A gente acha que é só obrigação. Ah, não. Você que está recebendo pela igreja para isso, você que faz isso. E você não está recebendo, não? O fato de você não estar recebendo do CNPJ da igreja, você acha que não é Deus que está botando comida na tua casa? Você não acha que é a graça de Deus que está manifestando poder na tua vida para adquirir riqueza? Independente do que você faça na vida, você não acha ou você não acredita que isso é Deus? A diferença, irmãos, é só o trabalho. O meu é ministerial, o seu não. O seu talvez seja outro. Aí ele continua dizendo, não vos enganeis, irmãos, de Deus não se zomba. Deus não é Deus de brincadeira. Pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Veja, ele diz, se você semeia para a carne, irmãos, a única coisa que você colhe para a carne é corrupção. Sabe, tem pessoas que têm dificuldades. Ah, eu acho que eu não dei uma oferta para ninguém nunca na minha vida. Tem gente que é assim. Irmãos, eu vivo dando oferta para as pessoas, direto. Deixa eu te contar uma história que talvez você não saiba. Eu até contei essa história agora há pouco numa outra live que eu estava fazendo. Quando eu era empresário, eu e meu irmão, a gente deu muito carro, irmão, para as pessoas de presente. Demos carros para as pessoas. Quando eu era empresário, a gente doou o carro. Então hoje eu não sou nem constrangido quando eu recebo carro de presente. Porque eu plantei isso, eu sei que isso é real. Agora tem gente que vê a gente receber algo e fica assim, ah, mas é porque é o pastor. Você não sabe do que eu já plantei. Eu estava contando na outra live que quando eu era empresário, muitas vezes o Senhor me tirou de dentro da minha loja para semear financeiramente dinheiro na vida das pessoas dentro do shopping. E na maioria das vezes eram as faxineiras do shopping, que o Senhor me levava a abençoar. Os seguranças. Às vezes até pessoas aleatórias no meio do shopping, o Senhor me chamava e dizia, vá lá, leve para ele. Dê uma oferta. Eu dizia, Senhor, mas eu nem sei quem é essa pessoa. O Senhor disse, não, mas vai lá, dê aí uma oferta. E eu chegava todo desconfiado e dizia assim, olha, deixa eu dizer uma coisa, eu não sou coisado não, tá? Eu sou crente, é porque Deus falou comigo. E a pessoa começava a chorar e dizia, eu estava orando e Deus falou comigo que ia levantar uma pessoa para me trazer. E eu dizia, Senhor, por que o Senhor faz isso comigo? Ele disse, para treinar você. Porque vai chegar um tempo que você vai precisar fazer coisas grandes. Se você não tiver com o seu espírito treinado, você não vai aprender a me obedecer. Sabe?
eu dei outro exemplo, eu quero dar agora também para você. Às vezes a gente está num culto, né, poderoso, manifestação de poder, a glória de Deus descendo naquele lugar. Irmãos, não existe tempo mais favorável do que quando a unção está em plena manifestação para você investir, para a gente ofertar na vida das pessoas. Eu costumo fazer uma metáfora com chuva, né? Quando chove numa cidade, na roça, quando chove, as crianças gostam de quê? Quando está chovendo. O que é que as crianças gostam de fazer na chuva, Pedro? Brincar. Brincar. Quando chove e tem criança, a criança brinca. Mas e adulto, o que é que eles fazem quando chove? Eles plantam. Pode ter certeza que adulto não brinca. Quem brinca na chuva é criança. Adulto aproveita a chuva para plantar. Né? Veja, aí quando eu vejo às vezes cultos como esse, metaforicamente falando sobre chuva, quando cai a unção do Espírito, está lá, as crianças brincam, correm, pulam, caem no chão, tremem. Mas quem é maduro entende que é tempo de investir e plantar. Aí às vezes o próprio pregador ainda incentiva, gente, eu tenho uma direção para, nesse momento, a gente fazer ofertas na vida uns dos outros. Vamos ofertar. Dê alguma coisa para alguém. Faça alguma coisa para alguém. Invista na vida de alguém. Qual é a expectativa quando você recebe da parte de Deus? Veja, quando a gente recebe da parte de Deus uma direção, o pregador, dizendo assim, ó, esse é o momento de ofertar. E aí, gente, oferte um nas vidas dos outros. Qual é a expectativa do pregador? Não é ver todo mundo dando ofertas? Mas parece que caiu, foi uma bomba na hora, paralisante, que o povo vai assim, ó. E o coitado do pregador fala assim, gente, pelo amor de Deus, é para ofertar, e caça logo a carteira, ele é o primeiro. Às vezes Deus nem deu direção a ele para dar, mas para incentivar o povo, ele vai lá, ele mesmo pega e oferta ali para 2 ou 3. E o povo diz, mas não dá um centavo, aí fica assim. E o pregador insiste, dizendo assim, gente, vamos lá, gente, anima aí, é para vocês ofertarem um na vida dos outros. Aí quando ele percebe que o povo não vai se mover mesmo, ele apela, diz assim, gente, semeia qualquer coisa, nem que saiba um abraço. E o povo faz, Eu tinha vergonha de me levantar para dar um abraço. De verdade que eu tinha. Porque não é possível que alguém não tenha nada, irmão, nada que não possa dar. Não tem cabimento de alguém não ter nada, absolutamente nada, para dar para alguém. Para servir alguém. Não é possível. Esse negócio de dê pelo menos um abraço já é o apelo do pregador. Deus não mandou dar abraço, não. Deus mandou dar oferta. Pregador, coitado, para não ficar sem graça, dê um abraço para ver se a igreja se move. E o povo ainda se levanta para dar abraço. Eu tinha vergonha de dar abraço. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Vê, vamos pegar o mesmo exemplo, né? Você teve a oportunidade lá de semear e não semeou. Aliás, semeou sim. Sabe o que é que você semeou? Um abraço. Semeou um abraço. Aí sabe o que aconteceu? Veio a quarentena e você, infelizmente, passou por uma dificuldade financeira. E aí você fica lá, ai meu Deus do céu, estou passando um aperto. E agora, o que é que vai poder chegar para mim? Aquele abraço. Alô, você que deu abraço, vai colher abraço, né? Aí diz, amar de boca, né? Amar de boca. Mas tu não dá uma oferta para ninguém. E tu quer colher o quê? Agora, chama para comer. Chama para ir pro McDonald's. Chama para ir comer uma pizza para tu ver se neguinho não vai. Né? Na hora ele arruma cartão de crédito, ele arruma vale gás,
ele arruma ticket de leite, qualquer coisa ele arruma, mas ele vai sair, ele vai comer, nem que saiba o cachorro que ele dá debinha, ele come, ele vai comer, ele come, arruma um jeito e come, né? Mas na hora de dar a oferta lá de semear, nem R$2 o cara aparece. Porque o que semeia para a sua própria carne, na carne colherá a corrupção. Veja, aqueles que conseguem, aqueles que estão sempre semeando, em momentos difíceis, pode ter certeza, irmão, Deus não se zomba, Deus não é Deus de brincadeira. Se você semeia, você colhe. Mas aqueles que vivem só arrumando dinheiro para comer, né? O sanduíche, a pizza, está semeando para a carne. No dia da dificuldade, pergunte se qualquer desses estabelecimentos que você está indo comer vai te mandar uma cesta básica na tua casa. Vai te dar uma oferta. Não vai não, irmão. Vamos ter bom senso. Né? Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9. Ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ah, pastor, eu já dei tanta oferta, nunca recebi nada. Irmão, tu não sabe do dia de amanhã, continua dando. Tu está plantando. Pode ser que tu não resgatou agora, é igual fundo de garantia, entende? Fundo de garantia você passa 10, 15, 20 anos, irmão, depositando lá. Ah, rapaz, sempre que eu estou depositando. Mas vai chegar um dia, se tu for demitido, tá lá guardado para tu. Então se você só está depositando, é porque Deus talvez tá vendo uma situação lá na frente que vai precisar muito mais do que agora. Né? Então, em vez de ficar plantando e colhendo, vai plantando. Olha, você colhe maior. Né? Deus está vendo, confia em Deus. Confie em Deus. Não se cansem de fazer o bem, porque no devido tempo, ou ao seu tempo, ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. O que estou falando? Estou falando no contexto de serviço. Que todos nós que nascemos de novo, todos nós, temos um chamado de Deus para servir. Um chamado de Deus para servir. E servir não é só de boca, não é só de abraço, não é só de estou orando por você, querido. Servir é de verdade, irmãos. Servir é, me colocar à disposição. Eis-me aqui o fruto do meu trabalho. Sabe? Se dispõe a servir. Aleluia. Eu tenho irmãos, que às vezes já chegaram aqui na minha casa e dizem, pastor, eu não estou tendo, queria fazer algo. Eu posso ir na sua casa limpar a piscina? Eu digo, pode. Vai lá, não estou precisando não, mas vá. Se vai te ajudar para você realmente estar demonstrando serviço, vai, irmão. E ele vem, e sabe o que acontece? Invariavelmente ele chega na minha casa, ele se alimenta. Invariavelmente ele chega na minha casa, ele tem uma boa alimentação. Ele acaba recebendo uma oferta. Ele está aqui, é indicado por outros. Agora tem gente que fica dentro de casa, na preguiça, montado na preguiça, não faz nada. Absolutamente, não faz nada. E fica, oh Deus, rapaz, tu não está servindo ninguém. Tu não está servindo nem para viver. Né? Quanto mais viver para servir. Veja, cria a oportunidade, o serviço cria a oportunidade de crescimento, né? De avanço. E a gente pode, de fato, demonstrar. Então a igreja é diferente, irmãos, da forma como o mundo faz. O mundo não entende, irmão, como é que alguém pode dar um carro para alguém. Uma pessoa uma vez, deixa eu te dizer uma coisa, é engraçado. Uma vez eu ganhei um carro na igreja. Eu ganhei um carro. 2011, eu acho. 2011. Eu ganhei um carro. Você acredita que foram duas irmãs da igreja na minha casa? Pediu a Cátia, eu queria fazer uma visita para vocês, posso? Aí a Cátia ficou meio sem graças, pode. As duas irmãs entraram, botaram Cátia na parede e disseram assim, como é que é essa história de ganhar carro? Eu nunca vi isso. Essa igreja é diferente, por quê? Por que essas pessoas deu o carro pro pastor? Deu mesmo, ou o pastor devolveu? Como é que é? Eu digo, vai caçar tua turma, encrenca. Pergunta se elas estão na igreja hoje. Nenhuma das duas. As misérias saíram. Né? Porque carregam o espírito de miséria dele, não são capazes, vivem como o mundo vive. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha pra mim aqui, pra me dizer agora. Olha pra mim, olha pra cá. Olha pra mim aqui.
Se é para me viver como o mundo vive, irmão, eu prefiro nem ser crente. Porque pelo menos lá no mundo eu ia beber, ia aprontar, sem ter que dar satisfação para ninguém. Porque eu viver no mundo, dentro da igreja e não poder fazer o que eu quero ainda? Se é para mim ser crente e viver como o mundo vive, eu prefiro não ser crente, rapaz. Pelo menos ia ser mais divertido lá fora, porque não ia ter ninguém me olhando, me secando, me enchendo o saco. Então na igreja é diferente, irmão, da forma que o mundo vive. É diferente. Primeiro, nós não fomos chamados para dominar sobre ninguém. Nós não fomos chamados para botar cabresto nas pessoas. Nós não fomos chamados para ser dono de ninguém. Nós fomos chamados para ser servos. Servir. Nós não fomos chamados para tirar. Esse negócio de tirar não está em nós, não. Nós fomos chamados para dar. Nós fomos chamados para abençoar. Nós fomos chamados para isso. Fomos chamados para isso, irmãos. Nós estamos num negócio de abençoar, de dar, de ofertar, irmão. E não de tirar de ninguém. É de acrescentar, de ajudar, de pegar junto. Aleluia! E aí, irmão, quanto mais você é desprendido no serviço, a Bíblia diz que maior é o status que você alcança. Ele diz, quer ser grande, irmão, sirva. Quer ser o maior, sirva a todos. Quanto mais serviço prestado, maior o teu status diante de Deus. Diante dos homens, talvez você nem seja valorizado. Mas diante de Deus, sim. E para mim é Ele que importa. É Ele que importa. É Ele, irmãos, que vai me recompensar. Aleluia. Eu fui chamado por Ele. Quanto maior o status, irmão, de serviço, maior o teu galardão no céu, maior o teu reconhecimento em Deus, maior o teu status diante dele, que vale a pena, que importa. Aleluia. Então no reino de Deus os maiores são os que servem. E Jesus se coloca como o próprio exemplo disso. Ele é o maior exemplo disso. Porque serviu. Porque abriu mão da sua glória. Se tornou semelhante aos homens. Foi obediente. Humilhou-se. Se tornou servo. Deus o exaltou e o colocou à mais sublime posição. Assentado à sua direita em lugares celestiais. Ele voltou para lá. Ele voltou para lá. Aleluia. Então veja. Lucas capítulo 22, verso 26. Diz assim. Mas vós sois assim. Mas vós não sois assim. Pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como aquele que serve. Vós, os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu também confiarei a vocês. Então, a gente realmente vai estar sendo eficaz, efetivo no reino de Deus, quando a gente estiver no caminho do serviço, da entrega, da doação. Olha, faz isso como um calendário. A quem eu vou servir hoje? Serve alguém com algo. Todos os dias. Coloca isso como meta da tua vida. Se você colocar como meta da tua vida, eu garanto para você que tua vida vai dar um salto de um patamar absurdo. Em todos os aspectos, seja ele financeiro, seja ele na saúde, seja ele no que for. Coloca por meta, todo dia eu quero servir alguém, todo dia eu posso servir alguém um pouco. Por menor que seja o teu serviço. Ninguém, irmãos, é tão miserável. Deixa eu te dizer aqui. Ei! Ninguém é tão pobre, ninguém é tão miserável que não tenha algo para dar. Seja o seu serviço, seja o seu tempo, seja o que for. E ninguém tem tanto que não possa receber algo. Ninguém tem o suficiente que não possa receber alguma coisa. Então coloca isso como meta para a tua vida todos os dias. Vamos fazer isso. Você não gosta de campanha? Vamos fazer uma campanha de uma semana, vamos? Se você topar, eu topo. Vamos fazer uma campanha de uma semana a partir de hoje, né? Vamos servir todos os dias. Agora vamos dar testemunho. Não é testemunho para mostrar que eu estou servindo, não. É só para provar, porque senão, olha, do jeito que o povo é capaz de dizer que fez e não fez.
Coloca aí. Coloca aí. Vou servir pelo menos uma pessoa por dia. Depois você servir uma, no outro dia, daqui a pouco você vai querer servir 2, 3, 4, 5. Daqui a pouco você está servindo mais do que fazendo qualquer outra coisa. E está no caminho certo. E está no caminho certo. Servir, irmão. Aleluia. É isso. É esse o aspecto maior do reino de Deus, irmãos. Sabe? Quando a gente abre mão do correr atrás do ganho, do lucro, do dinheiro, do levar vantagem, do querer algo em troca e passa a servir com o coração, a gente está manifestando a natureza de Deus. Ele foi o primeiro a servir. Foi Jesus que nos deu exemplo. Ele, o Deus Todo-Poderoso, se fez homem para nos servir. Você quer exemplo maior do que esse? Você quer um exemplo maior que esse? Ei, foi o Deus Criador que nos deu o exemplo. E disse, eu estou fazendo isso só para dar exemplo. Tu quer um exemplo maior do que esse? Poderia ser eu, mas foi alguém muito maior do que eu. Foi Jesus que te deu o exemplo de serviço. Aleluia. Quando você serve, você está manifestando a natureza do amor. Natureza de Deus. O que é que move o coração do crente a servir? Né? O serviço é uma resposta do homem ao amor de Deus. O serviço que eu presto é uma resposta ao amor que eu recebi de Cristo. É só isso. Se você não serve, é porque você não entendeu o serviço, você não entendeu o amor que você recebeu de Deus. Servir é amar. Só ama, irmãos, quem entendeu o amor que recebeu. Veja, Efésios capítulo 5, verso 1. Efésios capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim, Efésios 5, 1. Sede, irmãos, imitadores de Deus. Quem pode me dizer aí um exemplo? Dentro do nosso contexto, exemplo de uma atitude que eu estaria imitando a Deus. Dentro do nosso contexto. Me dê um exemplo de como eu poderia imitar a Deus. Um exemplo, só precisa de um, dentro do nosso contexto. Me dá aí. Amando o próximo. Deus amou o próximo? Amor? Sim. Mas como é que foi? Ei, pera aqui, olha pra cá. Vamos ser práticos no negócio. É fácil dizer, foi o amor. Eu quero ver como é que você vai demonstrar o amor. Me dê uma atitude, né? Me diga o que é que você vai fazer. Servir com os nossos dons e talentos. Como foi dito, todos temos esse dom e vamos sendo aperfeiçoados. Exatamente. É servindo. O maior exemplo de ser imitador de Deus é servir. É o serviço. A gente sempre pega, deixa eu te dizer como a gente é engraçado, né? A gente sempre pega as coisas que para o mundo é subjetivo. A gente precisa imitar Deus no amor, na compaixão. E por que não na doação? Hein? E por que não no entregar-se a si mesmo? Fazer por outro. Trabalhar para o outro. Por que não? Porque isso aí é concreto. Aí dá para ver se a gente faz ou não faz. Né? Deixa eu te dizer. Você vai, de fato, ser um imitador de Deus quando, por exemplo, você perceber que alguém precisa e você vai lá na casa dele fazer algo por ele. Porque foi assim que Deus fez. Deus amou o mundo de tal maneira, não foi com sentimento não, nem com palavra não. Deus amou o mundo e Ele deu. Deus amou o mundo ao ponto de dar. E Ele não deu dinheiro, Ele não deu um bolo, Ele deu o Filho. O Filho. Ele deu o Filho. Ele deu o Filho. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Então veja, o meu serviço é uma resposta ao amor de Deus. Paulo diz, sede imitadores de Deus. E nós vimos agora um monte de exemplos aí, graças a Deus, obrigado pelos exemplos que vocês me deram. Maravilhosos. Né? De como a gente pode imitar a Deus. Agora veja a sequência do versículo, ele diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sejam imitadores de Deus. Você já sabe, já me deram um monte de exemplo. Eles, sendo um filho amado. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. O que significa isso? Significa que você só vai conseguir imitar Deus quando você entender o amor dele por você. Quando você sentir-se amado por Deus. Aí eu vou ser um imitador. Por quê? Porque a minha atitude de imitar a Deus é uma resposta ao amor que ele tem por mim. Veja, não é o tanto que eu amo a Deus que determina como eu amo ele. É o tanto que eu entendo que Deus me ama que determina quanto eu amo ele. O meu serviço aponta com clareza para o tanto que eu sei que Deus me ama. E não quanto eu amo a Deus. Eles serem imitadores como filhos amados. Se eu me sinto amado por Deus, se eu entendo esse amor, eu amo ao outro. Eu sirvo o outro. Se eu não sirvo é porque eu não entendi o tanto que Deus me amou. Eu não estou recebendo esse amor, não. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então veja, esse serviço prestado, que é imitar a Deus, é resultado do amor dele por mim. Dessa compreensão do amor dele por mim. Isso é a resposta. Comece a ver o quanto Deus fez por você. Veja, quando você começa a pensar em Filipenses 2, para meditar em Filipenses 2. Eu já fiquei semanas meditando nesse texto. Filipenses 2:5, dali em diante. Ele diz, rapaz, ele era Deus. Ele era Deus. Ele poderia ter descido de lá do céu, montado num cavalo branco, com vestes brancas, reluzentes, chegado aqui na terra e feito com que todos os seres humanos se curvassem diante dele, porque ele é o nosso dono, foi ele que nos criou. Ele é Deus, né? E isso não seria nenhum exagero, porque ele é Deus. Mas a Bíblia diz que ele não considerou essas coisas importantes demais, que ele não fosse capaz de abrir mão para estar apenas do nosso lado como igual. Que amor é esse? Que amor, eu já falei outras vezes aqui, que amor é esse que fez o Criador se tornar parte da criação? Que amor é esse que fez o Criador ser gerado no ventre da criatura? Nascer, ser cuidado e ser criado por parte da sua criação. Que amor é esse que fez Deus se submeter a essas coisas loucas? Que amor é esse? Para pensar um pouquinho. Jesus era Deus e ele veio para cá como um bebê que não sabe pedir comida, que teve que botar papá na boca, que teve que ter sua bunda limpa, desculpa a expressão, Senhor Jesus, do cocô que ele fazia. Isso é humilhação para Deus, só para estar do nosso lado. O que é que eu posso fazer que tenha mais importância ou valor do que isso? O meu serviço, estar aqui. Deixa eu te dizer, o que eu mais estou ouvindo essa semana é fulano desistiu, parou de fazer as lives, fulano diminuiu as lives, olha, fulano parou porque cansou, olha, fulano deixou. E o Senhor dizendo comigo, falando assim, Marcelo, vai, não para não, vai para cima, vai para cima. Mas sabe o que é que me move? É pensar no que ele fez, não é o que você está sentindo, o que você está achando. Desculpa, você é muito importante para mim, eu te amo demais, mas o que me move estar aqui não é você aí, é ele que me move estar aqui. Foi o que ele fez por mim que me move estar aqui. Foi o que ele fez por mim que me move estar aqui de 12 em 12 horas. Ei, eu ficasse aqui 6 vezes por dia, ainda não era nada, perto do que esse Deus maravilhoso, magnífico, extraordinário, se submeteu para estar comigo.
Ele não apenas deixou sua glória para estar comigo. Ele se tornou um bebê indefeso para estar comigo. Ele se tornou vulnerável para estar comigo. Pensa. Quanto vale teu dinheiro? Quando você segura lá na tua mão 20 reais que Deus está dizendo, dê para alguém, 50 reais que Deus está dizendo, dê para alguém. Irmãos, eu conheço pessoas que estão aqui nos assistindo que são generosas ao extremo. Ao extremo. Mas eu sei que Deus está falando especificamente com alguns corações nessa noite. Eu sei que Deus está quebrando coisas em corações nessa noite. Eu sei que Deus está querendo te impulsionar para um novo tempo nessa noite. E é necessário meter o dedo na ferida de alguns mesmo, irmão. Porque Deus não quer que você viva nessa miséria de vida que você tem. Deus quer te colocar lá em cima. Deus não quer que você viva só na suficiência. Deus quer que você viva numa abundância. Mas é necessário quebrar o espírito de miséria. E tudo começa ao serviço. O serviço é a resposta da natureza de Deus. O serviço é a resposta da generosidade. Deus, o nosso Deus, foi tão generoso conosco. E nos deixou exemplo. Ele nos deu exemplo. Exemplo. Deus não pediria nada para você que Ele não tivesse disposto a fazer primeiro. Ou que Ele não já tenha feito antes. Nada. Absolutamente nada. 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 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Uma frase do apóstolo Paulo impacta meu coração. Ele diz: o amor de Cristo me constrange. O amor de Deus me constrange. O amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange. O que é que Paulo está dizendo? Ele diz, rapaz, essa atitude dele de amor. De sair, largar a mão da sua glória, habitar entre nós, crescer como uma criança, crescer no meio de crianças, avançar, chegar à adolescência, passar por dificuldade, chegar aos 30 anos, se submeter a ser batizado por João Batista, ser cheio do Espírito, morrer na cruz, resultar. Isso tudo é a expressão máxima do amor de Deus. O amor de Cristo. Paulo diz, me constrange. Julgando nós isto. Ele morreu por todos, logo todos morreram. Agora, o que ele fez, o amor de Cristo me constrange. Ele morreu por todos, para que aqueles que agora vivem, está falando de mim e de você, que estávamos mortos, e porque ele morreu, agora nós temos vida. Ele morreu por todos, logo todos morreram. Agora, ele morreu por todos, por mim e por você, para que agora que temos vida, nós que temos vida, nós os que temos vida, não vivamos mais para nós mesmos. Ele morreu por todos, para que aqueles que agora vivem, já não vivam mais para si mesmos. Não é justo nós vivermos para nós, para o nosso bem-estar. Não é justo a gente viver só para o nosso prazer, para o nosso bem-estar. Não é justo. Jesus é que nos conquistou essa vida. Ele morreu por nós. Então é justo que agora a gente viva para Ele. É justo que nós vivamos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. É justo que nós vivamos hoje para Ele, porque Ele morreu para nós. É justo que vivamos para Ele. E a vida que Ele nos requer, ou a vida que Ele requer de nós, é que nós sirvamos aos nossos irmãos. Só isso. Se eu lhes dei exemplo, sirvam. Apenas isso. Apenas sirvam. 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 Sirva com o quê? Com o dom que você tem, seja ele qual for. Com aquilo que você tem. Sirva. 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 Não somente sirva. Eu quero que você durma essa noite. Eu vou lançar uma palavra sobre a tua vida hoje. Eu quero que você durma e o Espírito Santo, a noite inteira, você dormindo ou acordado, no teu consciente ou no teu subconsciente, trate a respeito do amor de Deus por você. Eu não estou falando do quanto você ama a Deus, estou falando que você entenda o quanto Deus te ama.
O Espírito Santo de Deus vai trazer essa revelação na tua mente, para que você entenda o tanto que Deus te ama. O tanto que Deus... No dia que você entender o tanto que Deus te ama, o tanto que Jesus te ama, tua visão de mundo muda completamente. Sabe? Tudo que eu tenho vivido hoje, as pessoas dizem, pastor, eu vejo Deus em você, pastor, eu vejo Jesus em você. Eu achava ruim quando falava isso. Agora eu digo, não, tem que ver mesmo. Sabe por quê? Porque isso é resultado do quanto Deus me ama. E não do quanto eu amo a Deus. É do tanto que Deus me ama. Isso é resultado da minha compreensão do tanto que Ele me ama. É isso que tem mudado a minha vida. Pacífico? Nós temos alguma pergunta aí? Eu nem sei se vai ter pergunta hoje. Depois de tudo isso. Tem alguma pergunta, Pacífico? Quase que não teve, foi tempo. Vamos abrir a nossa caixa de minhocas. Sirvo as pessoas e nunca preocupei com o galardão. Tenho que pensar que estou investindo no reino? Exatamente. Veja, isso é algo intuitivo. Não precisa nem de pensar. Veja, a Bíblia diz assim lá em Gálatas, nós lemos esse texto. De Deus não se zomba. Aquilo que você planta, você colhe. Quando a Bíblia diz de Deus não se zomba, dá-se um tom pejorativo. Como que acha que Deus está querendo castigar alguém. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não é Deus de brincadeira. Se você planta, você colhe. Ele disse isso e isso vai acontecer. Então, mesmo que você faz, e você não deve fazer, e tem uma coisa que tem que ficar clara. E essa pessoa que fez essa pergunta agora, sabe bem o que é ser generoso e sabe bem o que eu estou falando. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você pratica a generosidade, quando você semeia na vida de pessoas, isso você faz por causa do caráter de Deus em você, por causa dos aspectos da natureza de Deus se manifestando em você. Você não faz na expectativa de ganhar mais, de ganhar algo. Não, você faz porque você tem um dom para isso, sabe? Existe um dom de providência, existe um dom de servir, de contribuição, né? Pessoas que foram movidas por Deus para esse fim, né? Ungidas para prestar socorro a pessoas. Chama dom de providência, né? Você é a pessoa que Deus tem dado essa capacidade de acudir, né? Trazer providência para as pessoas. E você não faz na expectativa de ter mais. Mas é inevitável. Esse galardão está guardado lá. Você querendo, pensando ou não. Ele existe. Deus não é Deus de brincadeira. Aquilo que planta, colhe. Assim também como aqueles que são avarentos, um dia vão colher a sua avareza. Mas os generosos, ainda que não queiram recompensa, serão recompensados. Aleluia. Vamos para a próxima. O que é servir? Não entendo muito sobre isso. Servir é doar-se. Seja doar materialmente, seja doar-se em serviço mesmo, em algo que você pode prestar para alguém. Servir é a manifestação do amor. Veja, você está vendo alguém com fome, você vai servir aquela pessoa. Você ama aquela pessoa, você dá comida para aquela pessoa. Você está vendo alguém com sede, você vai servir. Você está vendo alguém aprisionado, você vai visitá-lo. Você está vendo alguém doente, você vai levar refrigério para aquela pessoa. Isso é servir, né? Eu sou guiado pelo Espírito, uma direção de Deus para dar uma oferta à vida de alguém. É servir, né? Tudo isso é serviço. Aí tem gente que diz, o que é que eu preciso fazer para servir? É ter atitude, só isso. É só atitude, né? Ah, a gente sente intimidade. Após criar atitude. A atitude é só se levantar e dizer, eu quero servir. Tá aqui, ó, vou servir. Pá, pum. E acabou-se, né? Vamos para a próxima pergunta. Gostaria muito de saber qual é o meu dom e o meu propósito. Vamos descobrir isso nessa jornada aqui dessas lives sobre cristianismo prático. Até o final de semana, até sábado, a gente vai chegar nessa parte aí dos dons, né, dos talentos, etc. E aí você talvez se descubra dentro disso. Bom, se não, continue servindo, porque esse é o maior dos nossos propósitos e objetivos de vida. Próxima pergunta. Eu servindo minha família como mãe, dona de casa, é válido? Não estou tendo tempo para mais nada.
Querida, é o seguinte, claro que dentro de casa, você começa inclusive dentro de casa mesmo. Não adianta, tem gente que quer servir o povo na rua, mas dentro de casa trata a família como cachorro. Também não vale a pena não. Tudo começa em casa, né? Começa servindo em casa mesmo, começa tendo como é que eu vou dizer? Dedicação, né? Empenho. Não fazendo as coisas por obrigação, mas por servir, por amar, por querer realmente demonstrar a própria natureza de Deus em casa. Comece isso com seus filhos, com seu marido. E eu tenho certeza que aquele que quer, Deus arruma uma forma de ter tempo. Pode ter certeza. Né? Eu vou dizer uma coisa, não sei quantos filhos você tem não, né? Se você tem filhos e etc. Mas eu te garanto uma coisa, eu tenho uma esposa, né? Que tem 4 filhos, todos 4 homens. Tem um marido que é pastor, que é professor, que viaja, lidera algumas coisas, e eu vou dizer, ela sempre encontra tempo, desculpa isso, mas ela sempre encontra tempo para servir as pessoas. Agora sim, tem dia que ela acorda às 5 horas da manhã, tem dia que ela vai dormir às 4 horas da manhã. Quem quer faz, né? Quem quer faz. Eu tenho que brigar com ela muitas vezes, com a minha esposa, por causa disso. Porque às vezes ela vai para a igreja para fazer uma coisa ou outra, as lives das mulheres mesmo, né? Os cultos de mulheres, e ela chega em casa 1, 2 horas da manhã. E eu sabendo que no outro dia ela tem que acordar 6 horas para levar os meninos na escola, ou pelo menos para arrumar os meninos. E ela não reclama, ela tá lá e ela faz. Quem quer faz, né? Vou dizer de novo, quem quer, arruma tempo e faz. Bom, chegamos no final de mais uma live exclusiva, né, para você que me acompanha sempre aqui no nosso Instagram, sabendo-se que todo dia tem live, de 12 em 12 horas, sempre aqui, 11 da manhã, 23 horas, você recebe uma dose certa de um remédio infalível da Palavra de Deus, te imunizando na fé contra todos os males que há no mundo. Beijo no seu coração e até logo mais, em nome de Jesus.